Boa noite aos amigos, boa noite às amigas, irmãs, irmãos. Como de costume, né? Nós nos confiamos à sustentação dos amigos espirituais, à família da nossa live, que vem com boa vontade, com as suas aspirações, mas, sobretudo, com seu histórico de autoridade moral, das lutas familiares, os desafios da vida física, e tudo isto é elemento de sustentação e inspiração da nossa conversa. Geralmente a gente explica a natureza, né, do tema, do título que demos, e às vezes a proposta que nós trazemos era bem explícita, né? Da vez passada era didaticamente um trecho evangélico comentado. E outras vezes é um estudo biográfico. Hoje, particularmente, e algumas vezes fizemos isso, né? Nós trabalharemos um tema da filosofia. Então, qual que é a expectativa, né? Que nós consigamos transitar de um título, que é da filosofia, e torná-lo progressivamente compreendido. E sempre nós sugerimos que as pessoas não não anseiem, não fiquem ansiosas, em dúvida sobre o entendimento e a relação, porque a nossa finalidade sempre será traduzir em situações da vida concreta, tá? Então, quando pensei nessa proposta de tema sabores, primeiramente, uns elementos introdutórios de que nós nos valemos, sempre pressupondo que grupo de prioridade, primeiro, as pessoas que são recentes no estudo. E um outro grupo de prioridade é aqueles que ainda não têm os domínios dos conhecimentos da questão espírita, e que é bom nós traduzirmos, às vezes, alguns aspectos. A introdução, rapidinha, primeiramente, é o seguinte: a nossa evolução, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nós fomos criados simples e ignorantes, fomos desenvolvendo os nossos corpos, os nossos sentidos. A Gênese na Bíblia resume isso dizendo que comemos da árvore do conhecimento e daí para frente não fomos as mesmas criaturas e os mesmos seres. E dentro desses elementos de diferenciação nossa, de valoração, de temperamento, de personalidade, de ser, de caminhos diferentes, nós vamos nos tornando genuínos. E uma das questões que nos tornam peculiares, naturalmente, nos tornam peculiares, é a nossa trajetória de existência através dos reinos. E assim como nós tivemos pensamento continuado, pensar o tempo todo, e discernimento, que é uma questão em que nós começamos a divisar não só formas, não só cores, mas questões abstratas. Eu gosto disso, eu não gosto disso, eu prefiro isso, também é da nossa evolução. Então, nós temos o discernimento, porque nós temos a distinção, né? Nós conseguimos distinguir as coisas, as formas, os tamanhos, as propriedades, né? As pessoas e as coisas com que nós mais ou menos afinizamos. Tem um autor da filosofia que ele relaciona a palavra sabores à palavra saberes, como se saber fosse uma forma de saborear o conhecimento. Parece que foi Rubem Alves que pesquisou isso e fez a citação, né? Então, nós temos nosso ser, a nossa identidade, nossa linha de preferências e como nós vamos construindo o que nós queremos e aquilo que nós preferimos evitar. Na sabedoria oriental, né, numa cultura que a gente diz do outro lado do mundo, mas é relativo, porque hoje, então, com a tecnologia, alguém pode estar pelo lado de lá, ouvindo, agora ou futuramente. Mas, então, na filosofia oriental, existem algumas doutrinas, algumas linhas que procuram abarcar, relacionar tudo que se refere ao conhecimento. Então, o taoísmo faz isso, né? A ayurvédica faz isso.
O trabalho da macrobiótica, trabalho superior ou inferior, as relações do que cresce para cima e do que cresce para baixo, como as coisas se completam, né? E a medicina chinesa, que também é medicina, e que também é ciência, e que é acompanhada de muita filosofia, ela estuda numa coisa que a palavra bonita é anamnese. Como que é isso, né? Hoje a filosofia, a medicina ocidental, até que muito disso está sendo incorporado também. Ela procura fazer um estudo do temperamento, dos costumes, do gosto e tal, uma abordagem assim, e lá eles relacionam a questão dos elementos, né? Dos, dos elementos, dos sabores, várias questões para tentar entender o que é o equilíbrio de uma pessoa que nós chamamos de saúde e o que é a perturbação dessa saúde que nós chamamos de doença, né? Então eles têm lá pedra, água, fogo, madeira, tem as questões dos elementos, mas o que nos importa é que são sabores, tá? E tem 5 tipos de sabores que a gente talvez pudesse considerar numa das classificações possíveis, né? Quando a gente fala em sabor, uma vez nós conversamos no estudo e falamos a referência muito ligada à postura, né? E falando de alguma coisa que eu observei sem saber, mas observando a questão do crochê, a questão do pau de Tarso e de Gange com o tear, né? Eles lá, tecelões e tal. Mas quando você fala em sabor, a primeira questão que me vem é doce ou salgado. Nós vamos poder falar de sabor sem ficar citando alguns alimentos. Não é possível, não tem cabimento. É evidente que a gente vai pensar assim, olha, uma pessoa gosta de sobremesa, outra gosta da comida de sal. Um prefere pipoca salgada, outro prefere pipoca doce, um prefere pastel salgado, outro prefere pastel de banana com canela, com açúcar refinado. É do gosto das pessoas. Mas além de doce e salgado, a filosofia oriental, a medicina chinesa, inclui também a discussão sobre o azedo, o picante e o amargo. Doce, salgado, azedo, picante e amargo. 5 tipos de sabores só como exemplo, tá? E no Livro dos Espíritos, quando a gente, para quem conhece, né, para quem não conhece, é um dos livros da codificação da doutrina espírita, com perguntas e respostas, que foi organizado por Allan Kardec, perguntas de profunda filosofia respondidas por um grupo de espíritos que se intitulou o Espírito da Verdade. E dentro de cada especialidade eles foram dando respostas sobre as questões todas. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, nós vamos chegar à questão dos sabores e vamos chegar ao exemplo da vida no Evangelho. Então, quando você pega o Livro dos Espíritos, tem assim, causas primárias, depois, outro capítulo, outra parte. O mundo espiritual. Terceira, das leis morais. Quarta, penas e gozos. A espiritualidade explica que a didática, porque ela colocou primeiro as causas primárias, e por que esse Livro dos Espíritos começou com mesas girando, mesas, e fica aquela curiosidade, essas mesas aí, é mágica, é truque, é fraude, é verdade, e depois essas mesas pareciam ansiosas, elas como efeito, elas não têm nem nervo nem músculo, como disse Allan Kardec, mas elas pareciam querer comunicar alguma coisa. E naquele movimento de mesa, Kardec vai estabelecendo, depois de tempo, código através do qual sim e não, aquelas batidas, né? Sim e não. Depois, por que não se pode batida sim, não? Por que não se mover em letras? E depois, por que não escrever diretamente? Então, vai surgindo das mesas girantes e das batidas, até chegar num ponto de uma escrita direta. Para as perguntas e as respostas, aí fluiu muita mensagem, muitíssimas, né? Mas o que nos importa para discutir a questão dos sabores é que começou de uma questão material, a espiritualidade diz assim, o Livro dos Espíritos começa de causas primárias, coisas muito materiais, até chegar aos nossos sentidos mais superiores. As leis morais e as consequências, as penas e gozos, sofrimentos
e satisfações, né? Venturas. Bem, então, para que nós tenhamos essa vida material, física, para que nós nos alimentemos e tenhamos distinção no nosso paladar, na música, a audição, o cheiro pelo olfato, a distinção da visão, a percepção do toque, deve haver algum plano para isso. A espiritualidade tem algum plano sobre isso, evidentemente. Segundo essa filosofia, a medicina chinesa e a conversa que teremos, é como se cada sabor representasse um grupo de emoções. Nós não vamos detalhar, porque senão cai numa questão que não é nem a finalidade, cai até numa questão exagerada e polêmica, né? De forçar, porque a pessoa vai falar, eu gosto de sal, não, por causa disso, meu temperamento não é assim. Então, não é o que vai nos importar tanto, não. Tem mais um fator que podemos utilizar, do taoísmo, né, que já dissemos aqui. Eles têm dois temperamentos predominantes, o yin e o yang, naquele o taoísmo, e que o yin é associado à água, e o yang é associado ao fogo. O yin, ternura, e o yang, vigor. O yin, angústia, o yang, ansiedade. Então, isso ajuda um pouco, porque quando a gente imagina o nosso temperamento, a pessoa é mais agitada, tem dor de cabeça, custa dormir, é realizadora, gosta de fazer as coisas todas, tem disciplina, tem força, acorda disposta. Muito tendenciosamente, essa pessoa é yang, e talvez seja uma pessoa nervosa, irritável, às vezes intolerante, mas ao mesmo tempo fortemente realizadora. Então, isso é um aspecto geral, resumidíssimo, do yang. E o yin é aquele da noite, tranquilo, compreensivo, tolerante, gosta da hora da noite, gosta de dormir, mas tem tendência a se deprimir, ficar triste, ter muita dificuldade com a dor, com o sofrimento alheio, com a dureza da existência, às vezes não tem iniciativa, às vezes tem fraqueza, precisa da proteção do yang, que precisa da serenidade e da ternura do yin. Bem, então nós já temos aí yin e yang. Temos alguns sabores: salgado, doce, picante, azedo, amargo. E a teoria da evolução no sentido de que nós vamos elaborando os sentidos. Esses órgãos do sentido nossos são muitíssimo complexos, milhares de séculos para nós chegarmos até o ponto em que estamos. Não sei se alguém falou o pessoal fala que às vezes por isso que alguns espíritos se consideram tão cansados, né? Falam, nossa, já evoluiu isso tudo, esse tempo todo para chegar até aqui. E falta muitíssimo, né? Tudo bem. E essa questão dos sabores. Mas se as mesas podiam chegar ao refinamento, à resposta daquelas perguntas de tanta profundidade filosófica, em que sentido se justifica que os sabores sejam diferentes? Primeiramente, gente, o instinto de conservação. Nós temos que estar neste mundo aqui e nos sentirmos atraídos pelo que é sustentação, garantia, prorrogação da vida. Então, é muito interessante, do ponto de vista da engenharia divina, da providência divina, é claro, que o alimento seja gostoso. Se não fosse, poxa, às vezes a gente tem que se sujeitar a um tipo de tratamento, um tipo de situação que é desgostosa, que é desagradável, que é dolorosa, que é sofrida, mas nós temos a consciência de que, ou a consciência, ou então alguém nos impõe dizendo que é para o bem, que é necessário, que é conveniente, que tem que acontecer. Falaremos disso. Mas o instinto nosso de conservação, aquilo que Freud chama, uma palavra pequenininha, id, né? Id, que é um impulso que nós temos em relação à pulsão, uma busca de vida, uma busca de satisfação, de felicidade, uma esperança de que as coisas vão dar certo, de que a vida vai melhorar. Essa busca de satisfação, essa realização do prazer, de que fala Freud, né? De certo modo, isso é muito marcante nas culturas através do alimento. É muito comum, né? Às vezes, pessoas não vai ter uma feira da alimentação. As pessoas vão fazer um encontro e falar, cada um vai trazer
um salgado, cada pessoa vai trazer um alimento, vai trazer um doce, vai trazer uma bebida. E às vezes a gente já fica ali naquele anseio, naquela espera, a festa, né? Festa de criança. Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto da festa de criança porque costuma ter muito doce, né? Almoço de família, às vezes fala, o importante é encontrar, mas muitas pessoas vão e pensam assim, é almoço de família, mas, gente, é almoço, né? E é fato. Isso faz parte, porque são os construtores, são as energias, são as questões do nosso corpo. E uma das questões que tornaram este nosso mundo mais evoluído, além do desenvolvimento de técnicas de agricultura, e quem assistiu ao filme A Guerra do Fogo sabe disso, é o fato de nós termos desenvolvido técnicas culinárias também. Então, estar no mundo se torna mais prazeroso, o mundo se torna mais evoluído também sob esse aspecto do desenvolvimento das técnicas da gastronomia, da culinária e tal. A cultura cristã, quando a gente fala em termos de sabores, o privilegiado desses sabores aí geralmente é o doce, culturalmente. No nosso, uma coisa que chama ideário, que a gente imagina. Por que isso? Porque quando a gente fala daquela questão do yin e do yang, além de falar de vigor e ternura, de céu azul, inferno vermelho, Espírito Santo desce em forma de fogo, também é fogo, também é céu, né? Mas na nossa cultura cristã que nós introjetamos, que nós guardamos no nosso psiquismo, no nosso inconsciente coletivo, fica a ideia de que o céu é bonzinho, é azul e é doce. Então, quando a gente fala de Maria, uma das questões fala assim, a doçura de Maria, a doçura de Pedro, a doçura de Francisco. Às vezes a gente fala assim, né? E se nós formos pensar, essa questão da fama é interessante, porque tem o aspecto positivo e o negativo. E não é óbvio o que eu estou falando, porque olha só, nós rotulamos, às vezes, que o fogo é um elemento destruidor, quando, na verdade, ele também é construtor, ele dá consistência, ele dá solidez, e o fogo cozinha. E a água, nós colocamos a fama da água de que o temperamento do bem, da quietude, da serenidade, da humildade, da doçura de Maria, fundição, muito bem, que só tem coisa boa na água. E segundo Vitor Hugo, num livro que gosto que eu já citei, uma coletânea do País da Luz, ele comenta que a água é o mais poderoso corrosivo. E é interessante essa forma que a água tem, né? Porque nós colocamos água no céu e nós temos essa tendência de colocar certo e errado, bom e ruim, esse maniqueísmo, e colocamos que a água é boazinha, que o fogo é ruim, quando na verdade o fogo precisa ser justiçado e a água precisa ser também percebida como tal. E a gente tem visto o que a água pode, como ela pode responder, sem entrar na discussão do mérito do que nós fazemos com esse planeta, tá? O que estamos dizendo é que essas forças da natureza têm poder de construção e têm poder de destruição. Que no Oriente a deusa da destruição é Shiva, né? A água pode ser destrutiva. Mas nós temos essa ideia, então, de que o céu é doçura. E se formos pensar, mas o que isso tem a ver com o nosso tema de sabores, né? Lembra que a gente comentou que, às vezes, o movimento das mesas girantes, né? Não era só mesa girante e batido de mesa. Queria chegar à resposta de questões filosóficas do concreto para o abstrato. Por isso é que o Livro dos Espíritos começa do concreto e vai até o mais refinado, mais sutil, mais abstrato, né? Então, quando a gente vai discutir sabores, água, doce e tal, e a gente passa por isso, é para lembrar assim, nós colocamos na ideia que o céu é tranquilo e azul, e que o umbral é perturbado e vermelho, incendiado. Aí veio o diabo, o tridente, tá, o caldeirão, aquelas questões das fornalhas, né? Mas é deduzível que existem umbrais frios da água, onde há gelo, solidão, isolamento, saudade, desconsolo, amargura, depressão,
E que há planos superiores, yang, quente, intensos, laboriosos, que constroem planetas, que trabalham com sóis, que intensificam, que trazem esperança, que irradiam ânimo para as criaturas, que a alma anima, né? E que trazem vida. Então, esses céus laboriosos, né, fazem parte também. E por que é perigoso se nós ficarmos só rotulando céu, inferno desse jeito? É porque nós começamos a lançar a ideia de que o céu é um paradeiro. E algumas pessoas têm até receio de ir para plano superior, que falam assim, não tem nada para fazer, aquele paradeiro não tem novidade e tal. E aí nós achamos isso. E o nosso receio de deixar o corpo físico, morrer e tal, é de acharmos que Deus é ruim e que nos joga numa fornalha. Quando, na verdade, tudo é de Deus, todos os elementos. Mas então, nós ficamos com essa ideia. O doce é o céu, é o azul, é a água, é o aconchego, é Maria, é a ternura, são servos de Maria de Nazaré. Tudo bem. Mas nós caímos numa outra questão, a realidade tem um pouquinho de tudo isso que nós estamos falando. Vamos relembrar, né? A realidade tem seu aspecto doce, vamos falar do açúcar para representar, mas doce. Vocês vão concordar que a vida tem um aspecto salgado, conversaremos, o picante, o amargo e o azedo. Tem tudo isso na nossa realidade. Então, o sabor, quando nós comemos alguma coisa, sentimos aquele gosto, aquele apreço, aquele afeto, aquele prazer ou aquele desprazer, o que materialmente ali, fisicamente está sendo sentido, tem um sentido filosófico para a nossa existência também. E uma das questões que decorrem desta leitura, dessa visão, é que o excesso também pode complicar e que o erro do tempo, o erro ou da temperatura, complica a receita. Estamos falando de sabores, né? Então, vamos imaginar uma questão que é óbvia, né? O doce. Vamos representar o doce em tudo que fala açúcar, sem mexer muito com a ciência. Vamos chamar de açúcar, não tem que ser mel, não tem que ser carboidrato. Vamos pensar assim. O que for excessivamente doce pode adoentar. É possível nós imaginarmos assim, eu vou fazer monodieta, só vou comer coisas doces. E às vezes é o sonho de criança, né? Na fábrica de chocolate, fala assim, eu vou dormir numa padaria, o chocolate pensa, eu comia só chocolate, outro não gosta mesmo de falar, por mim só pílula, né? Mas se for só o doce, o que acontece? Resumidamente, muito resumidamente, vai ter problema com a diabetes, né? O diabetes, se for só o doce. Tanto é que com criança, né? Às vezes o adulto tem dificuldade, é yin yang, tá? Muita criança prefere doce. Sabor predominante, às vezes, na infância. Que também não é regra, porque filosofia tudo é relativo. Mas é muito comum o adulto ter que falar, não, você não vai comer doce que vai tirar a sua fome, você tem que almoçar. Come primeiro, depois eu te dou o doce. É uma coisa mais assim. Por quê? Porque o sal é importante. E é uma questão interessante que, às vezes, o instinto de muitos de nós, nunca é dogma, nunca é absoluto, é o atrativo pelo doce, né? Num sentido. Então, quando tem o doce, tem esse desafio do diabetes. Quando o apego é muito pelo salgado, e quando a pessoa, eu gosto mesmo de sal, o que acontece? Hipertensão. E quando a pessoa fala, eu gosto de uma coisa azeda, eu gosto de astringente, de pedra no rim também, muito bem, Selene, muitíssimo obrigado, sempre. Ótimo. Verdade, nossa. Aqueles oxalatos de cálcio, bem. Então, o azedume, né? Puxa, o azedo ele dá um retoque, gente. Tem como a gente falar sobre sabores aqui sem dar exemplo e é possível nós darmos exemplo daqueles frutos cítricos e algum de nós aqui não lembrarmos, não termos desejo e não salivarmos ao lembrarmos da laranja e do limão e do abacaxi? É uma questão, às vezes você parte um limão, alguém sente o cheiro de limão, a pessoa quer o limão, às vezes é limonada, às vezes é suco de limão e tal, mas é porque ele faz parte, ele é um tempero importante.
Mas, ao mesmo tempo, ele, maracujá, sensacional, bem lembradíssimo, né? Não tem, é o que eu falo, não tem como falar de alimentos, falar de sabores sem falar de alimento, né? Porque o efeito e causa para cada sabor, muito bem. Isto. Vamos lá. A uvaia. O Demas não começa a falar línguas aqui, não. Estou bem tranquilo, estou laranja, limão, banana, meu repertório, abacaxi, fiz tudo que eu pude para aparecer, está parecendo a dedanha, uvaia. Você vai ganhar sozinho com esse uvaia aí. Já tem um toranja aí também para a letra T. Agora, quando eu jogar com os meninos, vai ficar bom. Tudo começou na árvore da vida. Muito bem. Excelente. E, então, nós temos a questão do azedo, ele é um toque interessantíssimo agora. Uma das questões que nós percebemos assim que o alimento está perdido, qualquer, você, esse leite azedou. Experimenta, e é bacana porque a pessoa vira e fala para outra assim, né? Experimenta isso aqui para ver se esse negócio não está azedo. Terrível, né? Mas tudo bem. É para ter certeza de que azedou. Passou do tempo. Não é igual à vida. E o amargor? O amargor é claro. Agora, a pessoa vira e fala assim, não, mas o amargo não tem como defender. Não tem. Olha, muitíssimas pessoas aqui, se a gente fosse fazer um censo, vão dizer que em alguma época não gostaram ou não gostam, ou sei lá o quê, do jiló. Eu custei aprender a gostar de jiló. O amargor tem esse lado. Mas ele faz parte da vida, veremos. Rúcula, agrião, verdade. Numa época eu precisei me submeter a um tratamento e era um suco que o pessoal colocava laranja, agrião, umas coisas assim, exatamente para o pulmão. Na época foi um tratamento de tuberculose aos 27 para 28 anos. E quando colocava o agrião, aí entra outra questão do picante, que a gente fala da pimenta, naturalmente. Mas, de algum modo, primeira vez que colocou muito agrião, mas parece que a coisa foi queimando para os olhos, né? E aquilo, para o pulmão, é um poder reativo, depurador, despertamento interessantíssimo. Mas, então, é importante, né? A questão divinal, muito bem. Então, o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o picante não faz sentido, eles não estão no nosso dia a dia, eles não são importantes. Já comentamos uma vez, puxa, aqueles navios enormes, fazendo aquelas viagens complicadíssimas, intercontinentais, respondendo ao anseio daquelas pessoas que receberiam aquelas cargas que traziam o quê? Especiarias. É aquele detalhe que o pessoal fala, não, o tempero é fundamental. E é fundamental porque é o que nós consideramos. Vamos lembrar, né? O que já dissemos, né? Geladeira, sim. O sal, inclusive. E olha, os conservantes. Então, imaginemos, né? Nós temos as técnicas da agricultura, as técnicas da culinária, os requintes da gastronomia. Gastronomia significa o quê? As pessoas viverem mais, se alimentarem mais. Mas às vezes a pessoa se alimenta mal das duas maneiras, mas o que estamos dizendo é que uma das questões do mundo evoluído é o aumento das opções, das escolhas, das descobertas, da ciência, do atendimento das diferenças. Também faz parte. Se nós estamos nesse mundo físico, gente, que tem tanto desafio, no nosso ano cronológico, para quem assistiu ao estudo de 2022, vamos lá, né? Eu até brinco com Jesus, tem hora que eu falo sobre o que nós temos passado, pandemia, vírus, e tá do lado de cá, e enchente, destruição, tsunami e ameaças. Tem hora que eu falo para Jesus, eu falo, Senhor, está tudo bem contigo, só está tranquilo lá em cima, tá tranquilo, o senhor não está com raiva de nada, não foi nada que a gente fez aí 2000 anos atrás, e o que está acontecendo aqui, o senhor está sabendo para onde que nós estamos indo, o senhor tem um remédio direitinho, vai mandar o antídoto, tá tudo bem. E às vezes eu converso com ele para dizer assim, não, se o senhor tiver com problema, o senhor pode conversar que não tem problema. Às vezes a gente erra a medida, erra o tempero, exagera na pimenta, exagera no fogo. Então, o senhor pode se abrir comigo. Se tiver alguma coisa que está pegando aí, o senhor se abre aqui que nós somos criaturas, nós somos todos irmãos mesmo, só pode ficar tranquilo, né? O Demóstenes dizendo ali que isso é o nosso antibiótico, o nosso tratamento, o nosso corretivo do orgulho e da vaidade, o nosso modo de instigar, né? Nossa pesquisa científica. Mas com Jesus, eu volto a dizer para ele que está ouvindo aqui na presença de testemunhas.
Se tem algum problema, alguma coisa, saiu do controle, está difícil consertar a máquina, disparou, deu play lá e não está dando problema assim de dar pause, qualquer coisa, conversa com a gente, nós vamos trabalhar isso junto. Mas se ele achar que a medida é essa mesmo, tudo bem, vamos lá. Então, o excesso pode ocasionar diabetes, pode ser hipertensão, pode ser alguma coisa que estragou, pode ser, pode gerar o amargor, né, torna a coisa intragável, e a pimenta torna a coisa chocante, né? Chá de alecrim, muito bem. Sabores é uma questão tão assim interativa, né, gente? É tão empatia assim, as pessoas vivem tanto, é uma coisa tão encarnada, né? Tão viva em nós, tá? E na vida, o que isso tem a ver com os sabores? Por que de certo modo, esse alimento material tem a ver com o alimento da nossa evolução? Por exemplo, nós estamos lá na placenta, sendo formados, tranquilos e só aproveitando o que já nos é oferecido. É luta crescer? É. Mas é um conforto diferente, em sentido geral, que é interrompido pelo momento da concepção, que é quase que uma expulsão, né? É vir para um ambiente diferenciado, é ter uma referência térmica diferente, é um tipo de separação que, teoricamente, tem aspectos um tanto chocantes. Levar uma palmada, se levar e chorar, é corte do lado de cá, é um modo de sugar. Então, tem um prazer na questão, mas tem uma luta, quer dizer, nós saímos de uma questão, de uma doçura para um desafio, um amargor para uns, para outros é uma novidade picante, para outros é uma questão assim, nossa, amarga, para outros é uma coisa salgada, coisa assim, mas nós saímos de um conforto para um desconforto. Dormir é uma doçura, não é, gente? Para de dormir e quando se dorme bem, profundamente, fala, gente, alguém falando uma vez, dormir é tão gostoso que nem parece que é de graça, né? Dormir é nesse sentido. E despertar, estou falando no reconhecimento. Algumas pessoas adoram dormir e outras adoram acordar. Sempre tem gente, tem uns grupos assim, grupo de WhatsApp, né? Um fala assim, nossa, graças a Deus, hora de dormir. O outro pensa assim, perda de tempo. O outro chega de manhã e ele já, não, gente, fazer o quê? Levantar, né? Que dia que é hoje? Segunda, não, faltava mais essa. Segunda-feira, toda semana agora é isso. Aí tem outra pessoa que manda no grupo do WhatsApp assim, gente, o novo dia veio para a gente fazer desse dia o mais perfeito das nossas vidas, que maravilha. Hora de brilhar. E a pessoa que está com sono lá, fala, brilhar. É assim, porque é a diversidade. Mas vamos usar o rótulo, tá? O estereótipo da noite. Dormir. Ah, nossa, que maravilha. Repousar. E outro já pensa assim, acordar. Sair para trabalhar na segunda, quando você gosta do que você faz, ótimo. Agora, tem a questão do trabalho, e aí eu não sou eu que estou falando, só está escrito lá na Bíblia. Do ponto de vista espírita, nós estudamos por gosto e trabalhamos voluntariamente por gosto, entendemos o sentido dessas coisas. O que não significa necessariamente que acordar segunda-feira e trabalhar obrigado, e se não tivesse o salário a gente não ia. Também é verdade. Ou seja, tem um movimento aí de doce e salgado, de salgado e doce, e trabalhar, às vezes, se é segunda-feira é difícil, mas a sexta é doce, o fim de semana é doce. As férias são doces. O 13º é doce. É associação, é a representação, não é rigorosamente o sabor de que estamos falando. Estamos falando a interpretação, o psiquismo, o sentido daquele sabor. Mas vamos avançar isso e vamos chegar a exemplo de episódio do Novo Testamento, tá? Então, a placenta, dormir e acordar tem a ver com isso, ter um choque, uma notícia, uma novidade. A novidade, às vezes, é aquela questão assim, picante. Né? Gente, tem uma coisa para contar, dá um ânimo, né? Gente, ó, adivinha quem convidou a gente para quê? Já dá um tempero, não dá? Uma coisa mais assim? Ou uma notícia ruim, ou uma frustração, é um amargor, que também acontece na nossa vida real. Concordam? Bem, do ponto de vista de temperamento, falamos de Maria, né? Nós temos lá as representações também. Ó, nós temos Pedro. Pedro é doçura. Pedro é acolhida. Pedro é caridade. E Pedro é consolo, né? O sabor e o paladar, de que a Maria sugere, é mesmo que sendo isso. Nós temos uma coisa, a ciência chama de papilas gustativas. Imagina o diferencial, essas milhares de partículas, né?
com capacidade de perceber, o paladar é isso, né? E que é então interessante que o primeiro sabor que nós sentimos geralmente é o doce, para que nós sintamos aquele prazer e depois nós temos uma primeira recepção que é otimista no nosso paladar, para que depois ele seja recebido, mastigado, deglutido, engolido, digerido. Até nesse sentido, a recepção do corpo ela é interessante, porque ela sabe que está recebendo vida para alimentar a vida. Então, essas distinções, elas são altamente complexas. Quando nós falamos do ponto de vista do maestro, né, a percepção que ele tem do que é afinado, do que não é, do que pode ser melhorado, a percepção do arquiteto sobre a questão do espaço, do artista do ponto de vista estético e do paladar também é assim. Então, ele fala assim, vou mudar isso aqui um pouco, vou esquentar mais um pouco, vou colocar um pouco de sal, vou colocar um açúcar, vou colocar, quem gosta de tempero, eu vejo aqui em casa, fala assim, vou colocar orégano, né? E tem aquele detalhe, vocês perceberam, gente, eu não noto, não. Você notou que se colocar aí eu não sei nunca o que é o né? Eu sei que é uma coisa, foi o conjunto da obra que eu vejo, é igual ouvir música, eu escuto a música, fala bacana, mas tem gente que não percebe os detalhes, né? Gente, vocês perceberam que vocês estão comendo? Eu penso assim, eu estou comendo comida, mas tem gente que percebe aquele, fala assim, isso aqui está no ponto. E eu penso assim, está no ponto, não é para comer ou não é para comer, né? Modo de comer. Então, tem esses detalhamentos. E as nossas papilas gustativas têm esse refinamento. O nosso inconsciente construiu isso de uma tal maneira, o nosso organismo, nós temos um automatismo tão interessante que o psiquismo ainda vem e classifica, tá? Mas então, nós temos Pedro, que é doçura, que é consolo, acolhida, caridade, discrição, ele é humilde, né? Pedro, ele é assim, tá? Tudo bem, Marília. Paulo, ele é do sal. Mas nós estamos falando que Paulo, então, é sem graça. Nós estamos falando que Paulo é inferior a Pedro. É diferença, não é superior e inferior. Pedro é doce, Maria doce, mas Paulo é sal. Paulo é conquistador. Paulo é empreendedor. Ele é realizador. Paulo é obreiro num sentido e Pedro é obreiro em outro. Pedro é de sustentação e Paulo é daquele tipo de edificação, né? Paulo é do desbravamento. E o sal é relacionado ao trabalho na Bíblia também. O que consta lá na Bíblia agora no sentido mais filosófico, né? Com o suor do rosto, nós conquistaremos pão de cada dia, o nosso pão. O pão será obtido a partir do suor do nosso rosto. E nós temos também os momentos na Terra, os entretenimentos, que são os temperos. Se nós formos pensar. Quando a gente tem amargores, né? A doença, a morte física, o afastamento, a saudade, não é amargo? Não é isso? Mas a lembrança boa é como se fosse um sabor assim doce lá no fundo, né? A memória é como se fosse aquilo que foi dito ali. Acho que você lembra quando você fala assim, é o conservante, né? É aquele tempero, é aquela especiaria, é aquele colorido, é aquilo que nós damos para a nossa existência. Então, de certo modo, os sabores nos instruem também para que nós consigamos interpretar a nossa vida, a nossa existência, as nossas relações. Quando nós temos uma demanda com a gente, surgiu uma questão, aquilo é picante, né? É um desafio, é uma novidade, é uma turbulência, é uma revolução. É uma pimenta, né? Que às vezes aparece, que muda tudo. E esses elementos eles são misturados, que é outra questão interessante. Por que tem a ver com fazer uma receita e misturar um tanto dessas coisas? Falar, vou colocar um pouco disso, um pouco daquilo, vai colocar o soro, então o soro vai colocar isso aqui de sal, vai colocar um pouquinho de açúcar. O que tem a ver com isso, né? Porque as misturas são exatamente o que nós fazemos neste mundo físico. Aqui é o mundo dos diferentes. O plano espiritual é dos espíritos que se assemelham. Mas aqui é a nossa mistura. Tem até poesia sobre isso, que bacana ser. Então, aqui é o plano das nossas misturas. Aqui é uma receita da evolução. Não nos sintamos ingredientes. Eu quase caí da mesa depois disso aqui. Não estou chamando ninguém de ingrediente, não, tá? O que estou dizendo é que, simbolicamente,
Este nosso mundo combina elementos, temperamentos, sabores, gostos, preferências e, de vez em quando, essa receita fica confusa, né? Por vários fatores. Porque um está fora do tempo, Sabores das Manhas e das Maçãs. Linda música, poesia, demais da conta. Então, de vez em quando, fica desarmonizado. E aí nós vamos entender daqui a pouco uma linguagem que Jesus usa que vai ser muito útil para pensarmos nisso. Agora, quando nós pensamos que o outro elemento, que é o das temperaturas, é interessante porque tem uma questão é fácil, né? Isso aqui tem que esquentar, isso aqui tem que ferver, isso aqui tem que assar, isso aqui tem que fritar, esse aqui tem o tempo de crescer, esse aqui tem que descascar, e esse aqui tem que ficar um tempo gelando. A vida não é assim? O relacionamento, às vezes, é um plano, o casamento, o namoro, o afeto, o planejamento de filho, a convivência. Tudo isso não acontece de uma maneira que nós vamos gestando tanto os elementos em si, os sabores isolados, o gosto, o temperamento, a mistura, a temperatura das coisas e o que se pretende fazer. Então, a existência, ela tem essa mistura. E o que cada sabor traz, às vezes, é uma instrução, é uma formação para que nós entendamos aquele aspecto da existência. Uma hora, a tônica, a marca da nossa existência é doce. Numa outra hora, é grave, é salgado. Numa outra hora vem uma novidade, que é picante. Numa outra hora vem uma questão difícil de digerir, que é o amargor. E, no outro lado, uma sensação rápida no noticiário, que é o azedume, ou azedo, como retoque só. Bem, Jesus, quando ele fala para nós que nós somos o sal da terra, que nós somos o fermento da massa, e que se o sal perder o seu sabor, com que se haverá de salgar? Parece que Jesus estava falando do trabalho apostolar. Por quê? Porque depois viriam os Atos dos Apóstolos, e vamos relembrar lá atrás na Gênesis. Com o suor do rosto, conquistaremos pão. O pão é a marca, tanto lá nos ázimos, tanto lá na Páscoa, tanto no Antigo Testamento, quanto é presente nesses rituais em que Jesus parte no encontro deles. Tem muita questão de pão, tem a situação do vinho, tem a questão do peixe, tem a questão da água. Vamos chegar lá. Então, para conquistar o pão, passa pelo que Jesus parte, tem a ver com o sal. O sal, muitas vezes, é o trabalho representado em Paulo de Tarso, de que falamos, num sentido, que Pedro tem ostentação e Paulo tem essa continuidade. Bem, então, quando Jesus fala, se o sal perdeu o seu sabor, o que é que ele está falando? Que se nós pararmos de realizar o nosso trabalho, se nós pararmos com a nossa missão apostolar, se nós pararmos com essa missão de anúncio, né, a terra perde essa participação do sal. Esse fermento na massa, esse movimento deixa de crescer. Palavra bonita para isso é metáfora, é comparação, é representação. Então, se nós analisarmos o que estamos falando, o alimento está muito presente. Quem não recolhe comigo, desperdiça, Jesus fala. Quando tem a pesca lá, que dizem a pesca milagrosa, né, que ficou abundante a quantidade de peixe, Jesus está falando da abundância. E quando Paulo fala, sei viver na abundância e sei viver na escassez, aí também é interessante, porque até a fome, o vazio, a privação, traz elementos de crescimento e de aprendizagem. Tem um momento em que nós precisamos viver com essa lacuna, com esse vazio, com essa espera, com essa natureza de querer o alimento e com essa questão da fome. Falaremos do deserto daqui a pouco, que o tempo vai terminando, mas vamos lá. Então, vamos imaginar assim o que dissemos. O que é material, às vezes, se torna espiritual. O que é físico se torna psíquico, e nós vamos entendendo isso. Vamos imaginar algumas situações. Estavam lá os discípulos, tempo é infinito, muito bem, Serlene, ótimo. Atos dos Apóstolos, tem um momento em que os apóstolos estavam reunidos, Pedro, Tiago, João,
E chega a notícia de que Saulo, que foi o perseguidor, que foi o apedrejador de Estevão, que tinha carta de perseguição, de prisão, de suplício, que queria exterminar o movimento cristão, Saulo chega lá supostamente convertido, 3 anos depois, sumido, né? E se anuncia lá para o atendente, fala assim, eu quero falar com Pedro, fala para ele, por favor, que Saulo de Tarso quer falar com ele em nome do Cristo. A notícia chegou lá dentro como uma bomba, né? Saulo, o perseguidor, quer entrar aqui para falar com Pedro e fala em nome do Cristo? Então, ficava confuso uma decisão desse tipo. Como que o grupo se divide? Vamos lembrar da questão dos sabores. Olha lá, Pedro, João e Barnabé estavam lá, receptivos, tranquilos, acolhedores, humildes, doces. Mas eles têm que formar um conselho para entender isso, porque o que chegou da notícia de Paulo foi picante. Perturbou o ambiente, alterou, né, a rotina, mudou o tempero. Saulo está ali, é verdade ou é mentira? Ele está convertido ou ele está fazendo uma armadilha? E Pedro precisa de outro elemento, então ele pega e faz o quê? Chama Tiago, dá outro tempero. Tiago já é mais amargor, mais dogmático, mais desconfiado, mais terreno. É importante ter a prudência, a simplicidade das pombas e a prudência da serpente. Então chamaram também Tiago para melhorar a receita, para que houvesse mais equilíbrio naquela decisão, ponderação. E Saulo, eles falam assim, mais tarde é que nós vamos ter resposta sobre isso que decidir. Aí Saulo tem que fazer uma outra coisa interessante, colocar em tempo de espera, que é o que se coloca às vezes na geladeira ou no forno, ou no cozimento. Saulo teve que esperar enquanto aquele elemento alterado, aquela mudança da receita lá, daquela rotina dos apóstolos, decidia se ele seria ou não seria acolhido em Atos dos Apóstolos. E quando a gente imagina que aí Saulo ele acaba sendo acolhido, ele é aceito, tudo bem, no tempo certo, é doçura. Mas no ambiente dos cristãos, alguns dos companheiros tinham dificuldade de perdoar Saulo, que ele matou Estevão, porque ele supliciou cristãos, que ele perseguiu, separou, exilou e tal. Então havia essa dificuldade. Qual era o clima quando não era aceito por alguns dos apóstolos? Azedume. Sabe quando a gente fala assim? E pronto, azedou tudo, o ambiente azedou. Não é isso? Então, em Atos dos Apóstolos, tem um momento que é assim em Jerusalém. Pedro chega a um ponto que ele fala para Paulo, olha, Paulo, você vai pregar em outros lugares, é melhor, porque você vai ser muito útil lá e você vai converter outras gentes e anunciar o evangelho em lugares onde o Cristo nem é conhecido, né? E Paulo faz isso. Por que Pedro faz isso? Porque ele viu que o ambiente estava azedo. Não era todo mundo que tinha o coração de perdão, de paternidade, de fraternidade, do dulcíssimo Pedro e de Barnabé, que viaja com Paulo. Ou seja, não deu liga perfeita nesse sentido. E Paulo, quando está entre os cristãos, mesmo que os que tratavam bem dele, que vinham com doçura, com serenidade, lembra de Saulo que a gente fala, representando Saulo, né? O trabalho, a firmeza, a disciplina, o empreendedorismo, a permanência, né? A conservação. Então, Saulo, esse obreiro poderoso, ao mesmo tempo se lembrava e dizia assim, mas eles têm motivos, sim, para não me aceitarem bem. Eles têm as razões dele para estarem dessa maneira. Tem motivo para que eu seja razão para a desarmonia deles, porque no momento em que eu fui chamado, eu já tinha cometido tanto mal contra eles que realmente fica difícil. Então, o que acontecia com Paulo, se a gente for comparar? Amargor. Ele amargava com remorso. Olha só de novo, não é só o alimento, tá? É a doçura de Pedro, de João, Barnabé, Maria, Lucas, Timóteo, Tito, o amargor da firmeza, do sentimento da dureza de Tiago, o amargor interior pelo remorso, porque a gente fala, nossa, sentindo um gosto amargo. Não é isso que a gente tenta traduzir, explicar. Tem um amargor bom, mas tem um amargor complicado, né? Então, a gente, mas tem que cozinhar bem, fica bom, coloca um tempero, melhora perdão, auto-perdão, aceitação, esclarecimento, diálogo, harmonia e os sabores combinam.
E eles se entendem, fazem um prato, um ambiente diferente. Vamos colocar outra situação combinando essa hipótese dos sabores e dos temperos, tá? Os discípulos estão com Jesus, antes dos Atos dos Apóstolos, estão com Jesus. Isso é uma maravilha, imagina, conhecimento, bondade, proteção, cura, energia. Aquilo para eles é o paraíso, estar com Jesus. Pedro, quando fala, a quem iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Estar com Jesus é o perfeito equilíbrio, é a harmonia. É como se o reino dos céus, essa coisa do ponto de vista energético, harmônico, de personalidade, estivesse no meio de nós. Por isso é que dá a ideia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque a harmonia dele é tão messiânica, é tão elevada, que ele estando conosco é como se ele fosse o céu encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ótimo. Tudo bem. Mas vem o anúncio da prisão. Ele fala assim, o Filho do Homem deverá ser entregue na mão dos homens, será preso e farão o que quiserem dele. Esse elemento de perturbação desequilibra a receita. Vem uma coisa picante na hora, tem alguma coisa que não desce bem. Estava tudo ótimo. Por que tinha que surgir uma coisa dessa? Por que as tramas, os romances, as novelas, a história, os acontecimentos, as sagas, as epopeias, tem que surgir esse elemento picante? Porque deste mundo é um mundo cheio de novidades. É da natureza material do mundo. E essa boa nova, que é o Evangelho, está sempre trazendo essas questões de desafio. O apostolado, né? O aspecto messiânico de Jesus é torná-los apóstolos, até que ele chegasse ao sacrifício máximo. Mas eles não queriam que aquele momento terminasse. Eles queriam somente aquele céu, aquela doçura, aquela serenidade, aquela harmonia com as diferenças deles todos, porque quando eles estão lá na ceia, falaremos disso daqui a pouco. Então, surge essa novidade picante. Um de vós é o que há de me trair. E era quem? Judas, que já era problemático como tesoureiro, que era problemático na figura, na imagem que tinha de Jesus, e achar que Jesus tinha que ser um líder revolucionário, que era na questão sociológica e política que Jesus cumpriria a própria missão. É nessa ideia que Judas tenta induzir Jesus e entregá-lo, achando que iria se sobrepor aos romanos e aos judeus. Mas então Judas é aquele elemento ali que fala assim, azedando. Vai passando o tempo e vai azedando. Ele está entre eles, mas Judas parece que vai estragando. A sintonia dele vai se complicando. E eles têm presságios de que Jesus está profetizando, porque estava escrito que ele seria traído, o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Ali eles passam a sentir um amargor. Parece que o inevitável vai acontecer e a vida deles toma um sentido amargo naquele momento, que estava tão bom. Aí vem o azedume de um lado, o picante do outro, vem esse amargor, essa perda, né? Então, quando Jesus ele anuncia isto, né? E quando se dá a situação extrema da perda, da morte, vem um amargor. É o que acontece com os discípulos de Emaús, com os discípulos que voltaram a pescar. Quando Jesus aparece, ele faz o quê? Come com eles. Na hora de partir o pão, os discípulos de Emaús percebem que era ele. Nós não sentimos uma coisa diferente quando estávamos perto dele, quando ele nos falava, aquele forasteiro. A maneira de partir o pão foi reconhecida. Quando Jesus vem e come o pão com eles, e ele tinha comido naquela ceia, e a ceia também é representativa do nosso mundo, porque mistura sabores e mistura os elementos e os temperamentos daqueles discípulos todos. Isso é a família, isso é a sociedade, isso é o mundo. Tudo isso misturado numa receita que acaba dando certo com o tempo da evolução. Então, ali é como se Jesus trouxesse de novo e corrigisse a receita daquela história. Se ele não tivesse se manifestado depois da cruz, seria só mais um espírito extraordinário, uma grande história, um grande líder, um grande mestre, que talvez fosse uma lenda, talvez fosse literatura apócrifa, que a gente não sabe se é verdadeira.
Então, Jesus dá esse sentido. Bem, nesse contexto, então, quando Jesus diz para nós, vós sois o sal da terra, com que se haverá de se perder o sabor, com que se haverá de salgar, é o trabalho continuado. E quem quiser avançar mais nessa possibilidade do mundo físico, das possibilidades sociais, quem quiser avançar mais e se emancipar mais, qual é o exemplo, o testemunho que Jesus teve, que Francisco de Assis teve, que João Batista teve e que Paulo de Tarso teve? A experiência do deserto. O deserto significa viver lá nas areias, viver sozinho? Não necessariamente. Mas o deserto ele tem um lado de representação, de jejum e oração, de abstinência e de elevação, de foco e sintonia, porque o que o deserto representa no sentido? Quando se está no deserto, é o que eles falam, né? E Paulo esteve lá, foram anos com Áquila e com Prisca. No deserto não importa muito o cronograma, qual é o dia. Tem culturas do deserto beduíno, mas estou falando em sentido espiritual que eles experienciaram, tá? Quando está ali no deserto, às vezes o que você tem basicamente é a roupa até que ela se estrague pelo tempo, tempestade de areia, a novidade, não é o cronograma que prevalece. Muitas vezes você não vai ter a geladeira, você não vai ter o entretenimento, você está numa experiência de que o corpo é meio, que o seu espírito é que é a questão principal. E o alimento é o que se tem, e quando se tem. E qual é o elemento fundamental, o alimento fundamental do deserto? A água. E aí entra a pergunta. A água ela é picante? Não. A água é amarga? Não. Ela é por natureza? É azeda? Não. A água é doce ou é salgada? Né? A salgada alimenta os apóstolos, a representação do pão e do alimento, porque eles eram pescadores. Muitos, então, a água salgada às vezes traz o alimento. E a água doce dessedenta. Na prática, a água que é, teoricamente, dentro do possível, insalubre, inodora, incolor, insípida, para todos os elementos parece que ela é o nada, ela é o tudo. E esse é o sabor fundamental a que chegaremos. Então vai chegar um momento em que as coisas passarão, como diz Paulo. Quando eu era criança, eu me alimentava do alimento líquido e tomei do alimento sólido. Não porque parou da água e tomou alimento sólido. Ele está usando a analogia do nosso corpo físico, mas vamos pensar. No momento, nós precisamos desses ingredientes, dessas receitas, disso aí tudo, das festas, de tudo. É importante, é justo. Devemos ser alegres, devemos ser felizes, devemos ser plenos. Vai chegar um momento da escassez e da abundância em que nós vamos simplificar. Viveremos a experiência do deserto, estaremos fortalecidos pelo amargor, pelo aspecto picante, pelo aspecto azedo, por saber o equilíbrio do doce e do salgado, e aí chegaremos no nível da água, que será o suficiente. Quando Jesus diz que beberemos de uma água viva que nos dessedentará para sempre, então Paulo diz, tomei do alimento sólido, todas as coisas velhas passaram, as coisas se fizeram novas e somos uma nova criatura. Na prática, mudaremos de plano, tá? Por enquanto, é fundamental essa parafernália, esse parquinho, esses caprichos, essas delícias, tudo importantíssimo. Por isso temos os órgãos dos sentidos, tá? Mas temos essa destinação. Então, era a conversa sobre os sabores, que do concreto vai para o abstrato, e tomara que tenha sido claro, e o que não seja, cada um corrige e nos ajuda, tá? Abraço a todos, amigos. Nosso tempo finalizou. É em cima da hora. Obrigado, Graça. Obrigado a todos. Que título esquisito, né, Demóstenes? Sabores. Eu queria entender o que você queria dizer com sabores, mas agora ficou claro para a gente, né? Eu coloco esse tema um dia antes e no outro dia eu fico apertado, porque eu não sei o que eu vou fazer com ele. Pois é. A pena do nosso tempo está em cima da hora aí, né? E eu gosto de pedir para que ninguém saísse antes da gente fazer a prece de encerramento, né? Passa o meu contato depois para a Silene, que eu quero conhecer a poesia dela depois no WhatsApp. Fala para ela, tá? Silene? Ela manda para mim depois. Deixa eu saber que ela é poetisa. Só uma coisa antes, gente. O nosso grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, tá? Que eu sempre fico lembrando das palestras do Gladstone.
E quem quiser participar, deixa o telefone aqui que eu vou pegar e vou inserir eles também. Às vezes eu posso esquecer de alguém e vocês compartilham também com outras pessoas. Obrigado, Sirene. Eu gostaria de pedir ao Júlio que fizesse a prece por nós. Você faz, Júlio? Eu esqueci de ligar o microfone, me desculpem. Querido Mestre Jesus, obrigado por mais esse estudo, por mais essa presença dos amigos queridos de coração, já de longa data, e dizendo assim, não nos referimos somente a este período atual dessa reencarnação, mas com certeza temos entre nós muitos amigos de outras eras e somos muito gratos pelo reencontro. E somos muito gratos também pela oportunidade de aprendizado, tentando nos conhecer melhor, tentando superar nossas limitações para mais tarde, quando tivermos que encarar prestar contas dessa oportunidade, tenhamos a alegria de apresentar algo melhor do que das oportunidades anteriores. Enfim, muito obrigado por tudo, que todos os amigos prossigam em paz e tranquilidade para o momento do repouso e cada vez mais dispostos para prosseguir na luta, nos desafios e também nos testemunhos e na exemplificação que é esperada de nós perante os amigos que participam conosco nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiar e em todas as oportunidades. Obrigado, Senhor, mais uma vez, que assim seja. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gladys, a todos aqui presentes. Abraço a todos. Deixei meu telefone no chat aí para a Selene, tá, pessoal, tá? Tá certo, gente. Obrigado por tudo aí, pela assessoria, Marília, pessoal todo. Boa noite a todos, tá? Beijos a todos, gente. Fiquem Valeu, com Júlio. Deus. Um abraço, amigo. Boa semana, viu? Valeu, Júlio. Obrigado pela acolhida, amigos. Tchau, Eu Aida. que agradeço. Tchau. Boa noite, Gladson. Oi, Verônica. Boa noite, amiga. Artesã. Bem, Beth. Boa semana, pessoal. Boa noite, Beth. Valeu, Boa Lília. noite, Bem-vindo sempre, Gladson. tá? Obrigado. Bem-vindo sempre. Agradecemos muito, tá, amigos? Boa noite, obrigada, Gladson. Tchau, Claudinete. Tchau, Nete. Fique com Deus, tá? Tchau. Amém. Fica com ele também. Todos nós. Boa noite, Valeu. pessoal. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada, viu? Valeu, Lília. Bruna. Bem-vinda sempre, amiga. Gente, saudade. Tá com alegria. Tudo bem, amiga? Quem? Com Parece aí. alegria. Tá? Tô vendo. Bruna Rocha. Beijo pra vocês. Sobrinha. Valeu. Bruna Rocha. Olha que Bruna Rocha. Bruninha é minha sobrinha. Ah, bacana. É porque eu fico vendo ali, às vezes, tentando relacionar. Muito bacana, tá? Valeu, turma. Tchau, gente. Valeu. Vou sair. Tchau, até mais. Tchau. Alô, João. Um abração para você. Tchau, gente. Obrigadão aí, Depois se fala. Ô, meu amigão, a vida tá meio agarrada aí, as coisas, mas tá meio complicado. Tá Não? certo. Tá beleza? Mas tá bem, tá tranquilo aí. Hoje eu voltei para me sentir saudade aí de participar da reunião. Hoje eu resolvi Pois é, voltar. cara, seja bem-vindo. A gente tá aí direto, né? Ah, eu sei como é que você tá. A gente não tem conversado muito, a minha vida tá corrida, tá agarrada. Tá tudo jóia, cara. Graças a Deus, a gente tá, como se diz, né? Tendo passar esse foco aí, né? A gente. Deixa eu desligar aqui primeiro, senão o pessoal vai ficar ouvindo a gente. Peraí. Beleza. Peraí, só um minutinho. Pronto.